Oi, Rose, Bom bom dia. dia. Bom dia, Ana, Mauro, Rebeca. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada, Rose. Gente, a Rose, ela... Ixi, Mel está participando aqui também. Rose, analista internacional, estudiosa principalmente da Rússia, né? A gente sempre se apoia muito na Rose para entender o que está acontecendo ali na Rússia, na guerra na Ucrânia. Hoje a gente vai perguntar para ela também sobre isso. Mas, Rose, eu queria introduzir aqui nosso papo contigo com uma pergunta que não quer calar. Brasileiros parece que vão chegar mesmo, já estão lá na fronteira. O que vai acontecer depois que os brasileiros estiverem no Brasil, esses que estavam em Gaza? Será que o governo Lula vai mudar de postura com relação a Israel? Olha, eu espero que sim. Mas eu falei isso um pouco nos primeiros meses do governo Lula, lá quando tinha uns 3, 4 meses. Eu acho que isso reflete até em outras partes do governo. Parece que tem um descolamento entre o que o Lula pensa e os ministros pensam, né? No caso da política externa, do que o Lula pensa com a burocracia da diplomacia do Itamaraty. A gente via o Itamaraty se posicionando de forma muito moderada em várias questões. Teve aquele voto lá na ONU, né, que a gente criticou bastante, e o Lula fazendo discursos com linhas claramente anti-hegemônicas, contra-hegemônicas, né? Tocando em pontos muito sensíveis para os Estados Unidos e os seus parceiros. Mas tinha essa questão. No caso dessa crise recente em Gaza, eu acho que isso ficou bastante evidente. E o Lula, inclusive, evitou falar muito. Quando falou, usou a palavra genocídio, falou da morte de crianças, embora não tenha citado, né, os culpados, mas mesmo assim foi um avanço em relação tanto à posição da diplomacia brasileira do Mauro Vieira, né, que é o ministro, quanto nos organismos internacionais mesmo, na forma que eles se posicionam, né? Eu já falei em várias participações minhas, critiquei muito a resolução do Brasil, acho que era uma resolução muito branda diante da crise, né, do momento gravíssimo. Então, acho que tem esses dois pontos, né, que é a burocracia do Itamaraty, que é a posição do Lula. A coisa ficou ainda mais complicada com essa visita aí do Bolsonaro à Câmara, junto com o embaixador de Israel. Então, assim, foi uma coisa horrorosa. Essa participação da inteligência de Israel numa ação no Brasil. Então, eu acho que está difícil a gente entender qual vai ser a posição do governo brasileiro. Porque, embora o Lula tenha esse discurso mais claro em relação às questões históricas, né, da militância histórica do Lula e também do PT, sobre algumas questões internacionais, parece que esse governo de frente ampla está agora chegando na política externa, que não era o que estava tão evidente. Se a gente fazia essas reflexões sobre a posição mais avançada do Lula, eu acho que na questão de Israel ficou muito claro que parece que o Lula está meio amarrado para falar as coisas por conta dessa... Não sei exatamente qual que é o peso político dessa frente ampla na política externa, mas eu acho que está claro que existe ali uma diferença entre o que pensa o Itamaraty e o que pensa o Lula. Então, eu não sei exatamente o que vai acontecer. Eu acho que chegou um ponto de, pelo menos, né, chamar o embaixador brasileiro, fazer como os outros países aqui fizeram, o Chile, a Bolívia cortou relações mesmo. Eu acho que é dar um passo adiante e falar, e o discurso tem que ser claramente de condenação ao que Israel está fazendo, né? Já morreram mais de 4 mil crianças. Isso assim, é uma barbárie, são 35 dias, mais de 10 mil mortos, sendo mais de 4 mil crianças, é um objetivo claro de limpeza étnica, de genocídio. Então, eu acho que o governo brasileiro, nesse momento histórico, precisa se posicionar. Se o cálculo era de que precisava tirar os brasileiros, né, de Gaza, porque todo mundo falava isso, né? Não pode criticar agora, não pode cortar relações, porque os brasileiros têm que sair de Gaza com vida. Eu espero que, né, que o governo tenha uma posição mais assertiva, mas, muito sinceramente, essa não é a minha expectativa. Eu acho que o discurso não vai ser alterado, infelizmente. Ana, tem duas perguntas aqui. Você quer entrar, Mauro? Da comunidade.
Então, a primeira é da Tony Bastos, eu vou ler as duas, tá? A primeira é da Tony Bastos, que pergunta se o Brasil cortando relações com Israel não ajudaria o Milei na Argentina. E a segunda é destinada para Ana Prestes, mas aí Ana e Rose podem comentar, que é: Ana, eu gostaria de ouvir de você o que você avalia sobre o poder de influência de uma articulação sul-americana contra o terrorismo do Estado de Israel. Essas duas perguntas. Olha, sobre essa do Milei, eu não entendi bem a relação, assim. Acho que não deve ser a forma de... É porque, assim, o quadro, o que está acontecendo na Palestina, gente, é gravíssimo, né? É muito grave. É um momento de posição, de tomar posição mesmo. Acho que a única desculpa seria essa questão de trazer os brasileiros vivos de Gaza. Então, eu acho que a posição do Brasil deve ser essa, sem muitos cálculos políticos. Eu acho que é até cruel ficar falando em cálculos políticos nesse momento, cálculos políticos para ajudar a população de Gaza, se for o caso, não para questões internas do Brasil. Eu vejo muita gente falando isso, porque o governo, porque o governo tem os evangélicos, tem não sei o quê. Gente, sinceramente, se esse governo não parte para o enfrentamento em algum momento, diante de tem essa catástrofe da população palestina, vai partir para o enfrentamento ideológico quando, né? Então, eu acho que tem esse ponto. Sobre a outra pergunta que foi direcionada para a Ana, mas eu vou falar brevemente, Sim, eu acho que seria essencial. A gente fala tanto de liderança natural do Brasil na região, né? O Lula, pela figura política do Lula, não só regionalmente, eu acho que o Lula tinha o potencial de puxar um discurso muito assertivo em relação às ações de Israel. É a minha opinião sobre isso. Sim, posso comentar rapidamente, né, gente? Então, a pergunta da Maria. Óbvio que isso que a Rose falou, o Brasil, o Lula, ele é visto como uma liderança do sul global, e não é só visto, ele de fato na prática, ele é uma liderança do sul global, ele é capaz de dialogar com todos, e muitos se sentem representados nessa liderança do Lula. Então, uma ação dele aqui na América do Sul, ela teria, sim, um impacto. Agora, já uma influência para valer... lá, eu acho que ainda não, infelizmente. Eu acho que ainda não. Acho que esse é um processo que está em construção. O jogo muito pesado no âmbito, e a gente percebeu isso no Conselho de Segurança das Nações Unidas, na ONU, ainda precisa também melhorar muito, porque também não é assim, né? A gente teve esse interregno aí de 4 anos de governo Bolsonaro, a gente precisa melhorar muito a nossa relação com os países árabes, até mesmo com a África, norte da África, para que o Brasil realmente passe a ter influência, incidência. Isso é o mais complicado, né? Não é à toa que o norte domina, né? Domina o mundo e há lutas contra-hegemônicas. Eu acho que até no... Só complementar. Sobre isso eu queria falar alguma questão, queria te ouvir. Porque me parece o seguinte... primeiro, Israel é um Estado racista, é um Estado de apartheid, é um Estado criminoso. Gente, Israel é a África do Sul, da época do apartheid, piorado. Israel é pior que a África do Sul. Então é o seguinte, Israel não entende linguagem diplomática. É um país que não tem linguagem diplomática com Israel. Né? A gente viu o que foram os acordos de Oslo. Foi uma enganação de Israel. Acabou no dia seguinte dos acordos de Oslo, Israel estava invadindo a Cisjordânia e implantando colônias. Olha essa história do Hezbollah aqui no Brasil. É uma ação criminosa do serviço secreto de Israel, que é incrível que o Brasil mantenha relações com o Mossad, por sinal, incrível, aqui dentro do Brasil. Eles não têm limites. Olha o que o embaixador de Israel fez aqui esses dias. Então, assim, não tem linguagem diplomática com Israel. O governo brasileiro vinha alegando, com razões, que não podia agir porque estava na presidência do Conselho, depois ficou uns 34 brasileiros. Acabou. Concordo com a Ana. O Brasil e a América do Sul, a América Latina, tem relativamente pouco peso nessa história. Mas eu acho que é assim, vai somando, sabe? Vai juntando.
Aí o Brasil toma uma posição, vai lá no BRICS, aí conversa com China, com Rússia, com Emirados Árabes Unidos, com a Arábia Saudita, o BRICS se posiciona. Enfim, assim, acho que tem uma coisa que é o efeito bola de neve, que vai imprensando Israel, ao mesmo tempo em que o Brasil reafirma suas relações com o Irã, vai dando força para o Irã. Acho que tem jogo para ser jogado, né? Acho que tem jogo, e tem jogo não é pequeno para ser jogado. A população da Palestina mostra que o jogo pode ser jogado até em situações limites, né? Desculpa, Rose, fala. Não, eu estava puxando uma questão nesse sentido mesmo. O Brasil, eu falei isso no Twitter, mas eu apanhei tanto, mais tanto. O Brasil poderia ter se posicionado como uma forma de chamamento político, de censura a Israel, do ponto de vista diplomático. Achar que ia conseguir passar uma resolução, mesmo assim, uma resolução que não falava em cessar fogo imediato. Agora as pessoas estão falando assim, o Brasil está sendo retaliado por Israel. Não, o Brasil está sendo chantageado. Porque o Brasil é retaliado por quê? O Brasil não fez nada, desculpa. Não fez. A resolução não era uma resolução de afronta. O Brasil está... Se esses reféns não saírem hoje, vai continuar uma chantagem, porque o que o Brasil está dando para Israel ainda é pouco. É isso, eles estão chantageando a diplomacia brasileira. Eu acho que o Brasil deveria, no Conselho de Segurança, não estou também falando que eles deviam ter proposto uma resolução, já que ia propor a resolução, pelo menos que fosse uma resolução melhor. Mas acho que o Brasil deveria ter se posicionado ao lado de dois parceiros fundamentais, da Rússia e da China, que tinham um tom mais elevado. A Rússia, principalmente, porque propôs uma resolução mais dura, e a China que acompanhou a Rússia. Ao invés de tentar fazer ali um afago aos Estados Unidos e a resolução não passar. Mas eu acho que isso parte também de uma ideia. Eu falei isso também sobre a guerra da Ucrânia, as pessoas também me criticaram muito, porque falaram que o Lula seria capaz de acabar com a guerra da Ucrânia. Gente, a gente está falando de conflitos armados, históricos. A questão da Ucrânia com a Rússia também não começou agora, não começou em fevereiro, não começou em 2014. São questões muito fortes, de escaladas de violência muito intensa, e a gente precisa ser mais realista em relação à posição do Brasil. E aí concordo com a Ana, concordo com o Mauro. A gente precisa entender até onde a gente pode chegar e entender a figura do Lula e da posição do Brasil também. Existe a gente falou isso antes do Lula até ser eleito, o Lula estava viajando, sendo recebido. O Brasil poderia se posicionar de forma mais firme em relação aos crimes de Israel, ao que Israel faz em Gaza também, que não é do dia 7 de outubro para cá, se posicionar de uma forma clara e chamar os países, fazer o que o Gustavo Petro está fazendo na Colômbia. Se você for ver as redes sociais do Petro, ele é absolutamente claro. Agora, claro, tem essa questão dos brasileiros em Gaza, então vamos dar esse desconto aí e ver o que vai acontecer. Mas eu acho que o Brasil tem que partir do ponto de vista de uma diplomacia que fala diretamente o que está acontecendo, que é gravíssimo, que é um momento que eu acho da história que não tem como ninguém ficar calado. Então, aí, por isso que eu faço essa reflexão. São tantos elementos, ainda mais nos últimos dias, essa questão da prisão de duas pessoas que estariam cooperando com o Hezbollah, já com a premissa antipedagógica, que o Hezbollah é um grupo terrorista, já existe a premissa que o Hamas é um grupo terrorista. Então, assim, é uma situação que a diplomacia foi também e o Lula também, e as lideranças de esquerda também, eles vão ter que desenrolar isso para ter uma posição mais acertada. Mas é difícil, né? É difícil. Eu vejo assim com certo pessimismo. Mas acho que a posição do Brasil não tem que ser achar que vai resolver o problema, achar que uma resolução vai passar. Não, é se posicionar, por exemplo. Eu acho que na América do Sul, se o Lula tivesse se posicionado desde o início, teria criado uma excelente impressão de que outros líderes poderiam se posicionar. Gente, o Gabriel Boric, né, se posicionou de uma forma mais clara. Então, assim, eu não sei também se é reflexo do governo como um todo, dessa frente ampla. Sinceramente, eu tenho visto de forma muito negativa essa posição do Brasil. Ô, Rose, deixa eu trazer uma outra pergunta para você. Antes do 7 de outubro,
o Brasil estava empenhado em mediar outro conflito, guerra, seja operação militar, seja lá o nome que se dê à presença ao que está acontecendo na Ucrânia, né, em território ucraniano, enfrentamento entre Rússia e OTAN. Você tem acompanhado os desdobramentos da situação na Ucrânia? Porque isso sumiu muito, né, da nossa... sumiu do noticiário, sumiu de tudo. Agora você, né, tem que ficar cavando para ver quem está acompanhando, para saber. E como o 7 de outubro impactou, né, nesse processo também. Para a Ucrânia, né? Nossa, é lamentável a gente falar isso, porque a gente vai fazendo essas análises frias, assim, né? Mas é a realidade. Para a Ucrânia foi péssimo, né? Foi péssimo. O que está acontecendo ali? Eles... Só para fazer um resumão, assim, a Rússia lançou, parece que reorientou sua estratégia a partir de julho do ano passado e conseguiu ganhos territoriais e políticos, né? Porque, além de ter avançado territorialmente, realizou aqueles referendos e que eles puderam passar assim, o seguinte recado: olha, esses territórios aqui agora são nossos, o povo decidiu que quer pertencer à Rússia. Eu acho que esse é um dos pontos altos da guerra, porque tornou as ações da Rússia ainda mais legítimas, né? A gente pode ver que teve uma baixa da propaganda da Ucrânia, né? No início, lembra? Sanções, a Rússia, não sei o quê, aquele pânico em relação à Rússia. Na época até a gente falava muito a palavra russofobia, né? Porque estava realmente um pânico em direção à Rússia. E isso também acabou... o avanço da Rússia, eu achei que foi bem sucedido nesse sentido também, em relação à propaganda russa, propaganda de guerra da Rússia. Então, a Rússia faz esses referendos, consegue manter esses territórios, e em junho desse ano, início de junho, a gente tem o lançamento da contraofensiva da Ucrânia, mas sem eles falarem muito que era uma contraofensiva, porque já sabia que, né, assim, pelo menos de forma indireta, que os resultados não seriam bons. E o que a gente tem mais recentemente, né? Essa semana, o Zelensky anunciando que não vai ter eleições em março, teriam eleições parlamentares agora em outubro e presidenciais em março do ano que vem. Né? Não vai ter. Os Estados Unidos, ele passaram a mão na cabeça, falando que é constitucional, né? Que, enfim, que a culpa de não ter eleições do Zelensky, tem que tomar essa atitude, é da Rússia, o de sempre, né? A gente teve também, há uns 2, 3 meses atrás, uma mudança do ministro da Defesa, e um dos generais da Ucrânia deu uma entrevista recente para o The Economist, que ele fala que a situação está paralisada. Né? E numa perspectiva mais otimista, a Ucrânia teria, em 5 meses, conseguido avançar 16 quilômetros do que se pensava ali da contraofensiva. Os russos falam que são 4, mais ou menos 4. Começa a ficar com cara de Primeira Guerra Mundial, né? A Guerra das Trincheiras. Os Estados Unidos falam que a Ucrânia não soube utilizar, até na Sputnik estava isso, entre ontem e hoje, não soube utilizar os armamentos da OTAN e dos países aliados. Aliás, por falar em países aliados, a Polônia já quer tirar o corpo fora. A Hungria falou que não vai entrar mesmo, que a Ucrânia não vai entrar no OTAN, não vão colocar não vão aceitar a entrada, né? Vão vetar a entrada da Ucrânia. E eu acho que a Eslováquia, se não me engano, que elegeu um governo de esquerda, né? E que aí também são contra a ajuda à Ucrânia. Então, a Ucrânia está numa situação política também complicada. E a Polônia, né, era um dos principais ali parceiros, tanto da retórica também, de apoio, né? Existe um sentimento muito anti-Rússia dentro da Polônia. Então, a Ucrânia está nessa situação. O próprio general falando que a guerra está paralisada, sem avanços. A Rússia está conseguindo defender os territórios, ali, principalmente os territórios do referendo, mas está conseguindo manter a Crimeia como seu território, que foi anexado em 2014. E eu acho que o que vai levar... eu acho que essa guerra não está perto do fim. Mas, assim, pensando pelo menos no médio prazo, é que a Ucrânia vai ter que negociar com a Rússia, né? Eu acho que esses territórios aí, eles tinham planos, a Ucrânia tinha plano de chegar até na Crimeia com essa contraofensiva.
né? E isso é quase que militarmente impossível, que a Rússia jamais aceitaria. Mas eu acho que o que pode levar no médio prazo é uma guerra completamente exaustiva para a Ucrânia, sem apresentar os resultados, e uma negociação com a Rússia, né? E também teve uma pesquisa que saiu recentemente também, acho que tem 2, 3 meses, que quase, acho que 78% da população, né, quase 80% da população considerava o Zelensky culpado pela corrupção na Ucrânia, né? Então pode ter também uma mudança interna, mas assim, a gente olhar a guerra da Ucrânia está numa situação de paralisia, né? A Rússia conseguiu avançar, está conseguindo defender os territórios, e a Ucrânia, a contraofensiva também não avança. Então é isso, e sai dos holofotes, né? Porque Israel tem praticamente uma força política dentro dos Estados Unidos, e a Ucrânia sem os Estados Unidos também não vai conseguir ir muito longe. É claro que não cessou a ajuda, né, dos Estados Unidos para a Ucrânia, mas a gente sabe que tem uma questão política da guerra também, de propaganda, que ela é muito importante, e nesse momento ninguém está falando da Ucrânia, né? Ninguém está falando da Ucrânia, ninguém está preocupado com a Ucrânia. Uma questão que parece interessante sobre a guerra. Primeiro, assim, a Ucrânia não conseguiu fazer a contraofensiva, e o plano original russo, que era fazer quase que uma blitzkrieg, né, resolver a guerra ali muito rapidamente, também não deu certo, né? As duas estratégias com dificuldades. Estamos 22 meses, vamos completar 2 anos de guerra daqui a pouco. Agora tem um outro aspecto, que é, em 22 meses, portanto, caminhando para 2 anos de guerra entre Rússia e Ucrânia, sabe quem morre? Soldado. Né? Já morreram na faixa de Gaza, e agora na Cisjordânia também, em 1 mês, mais civis do que em quase 2 anos de guerra entre Rússia e Ucrânia. Quanto a crianças, então, nem se fala. Né? Nem se fala. Então, é importante destacar também o caráter de cada um dos processos. Né? Lá você tem uma guerra. Em Gaza e na Cisjordânia você tem um genocídio, um massacre. Né? Lá são 2 exércitos. Né? Aqui é um exército atacando a população civil. Né? As pessoas até compararam, né? O Gustavo Petro, no discurso da Assembleia Geral da ONU, ele até no início de setembro, ele fez uma comparação assim, eu entendi o que ele estava pretendendo que as pessoas refletissem, mas uma comparação meio mal costurada do que está acontecendo na Palestina e do que está acontecendo na Ucrânia. Realmente são questões completamente diferentes, né? A Ucrânia não vivia, as regiões ali do Donbas não vivia sobre um apartheid russo, né? Eles estão querendo comparar as agressões, são de naturezas completamente diferentes, né? A região do Donbas, de maioria russa, estava sendo bombardeada pela Ucrânia desde 2014. A gente teve aquele episódio do massacre do sindicato, né? Assim, então são questões muito diferentes. E outra coisa, o que Israel está fazendo não é atingir alvos militares. Saiu um boletim ontem do Fórum de São Paulo, inclusive na página do Fórum de São Paulo, sobre a questão da saúde em Gaza, né? Dos hospitais bombardeados, dos profissionais da saúde que já foram mortos. Então, assim, são de naturezas completamente distintas, né? Não dá para falar mais que Israel está atrás de alvos militares e matando civis como efeito colateral, né? E outra coisa, tem uma história aí, né? Não dá para enganar ninguém. Quem está enganado hoje em dia é porque não está prestando atenção. Porque existe uma história aí desde 1948, né, que faz a gente até se posicionar de forma mais segura, né, porque tem lastro de tempo do que Israel faz. Então, é bom o Mauro chamar atenção para isso. São de naturezas bem distintas do que está acontecendo nas regiões. Né? Rose, nas últimas horas, eles têm atingido especialmente hospitais, o Hospital Indonésio, o Hospital de Al-Shifa, e eles estão usando uma arma relativamente nova, pelo que eu
percebi, pelo que eu não sou especialista nessa parte de armamentícia, assim, mas eles estão usando o míssil Hellfire R9X, está todo mundo falando disso agora, que é o míssil que não tem a ogiva, né? Ele não tem como se ele tivesse a cápsula, não causa explosão, ele causa danos porque eles são lâminas. Então, gente, são lâminas que você não tem uma explosão, de repente as pessoas são atingidas por lâminas. Nossa. Tá todo mundo falando disso agora, se você entrar no Twitter, tá todo mundo falando disso, ou seja, não para o absurdo eles não têm assim, nenhum limite. Além do fósforo branco, né? Tá sendo além do fósforo branco, que desde que eles estão usando também. Tem até o jornalista Marcelo Bamonte, que está na Sputnik, está trabalhando, acho que ele é recém-chegado na Sputnik. Ele fez uma entrevista com uma brasileira que está em Gaza, que ela fala sobre o fósforo branco. E ele conseguiu falar, é uma menina, assim, é um horror, gente. A gente está assistindo realmente ao horror. E assim, e a gente está podendo assistir, né? É isso que é pesado também. A gente vídeo de crianças, de mulheres, né? As pessoas procurando familiares nos escombros. Então, é por isso que eu tenho essa posição bem crítica assim, ao governo, porque é uma barbárie, é algo tão cruel que essa coisa de fazer cálculo político nesse momento, eu acho que assim, sinceramente, eu não consigo ver justificativa para isso. Eu espero que realmente... A única justificativa seria essa questão dos brasileiros em Gaza. É a única para mim. Só para explicar o que é fósforo branco. A gente tem falado, mas as pessoas talvez não saibam. Bombas de fósforo branco são bombas que produzem chamas intensas que não se apagam com água. Elas não apagam com água. Você não consegue. Você pode jogar quanto quiser de água que não apaga. E os componentes do fósforo branco aderem à pele das vítimas, crianças, como a Rose falou, e ardem até os ossos, queimam até os ossos. Então, Israel está usando algo que é uma evolução das bombas de napalm que os Estados Unidos usaram lá atrás, na Guerra do Vietnã, que tem a foto mais famosa da Guerra do Vietnã, é da bomba de napalm jogada sobre aquela criança vietnamita que sobreviveu, hoje é uma mulher adulta, mas é isso, queima a pele de um jeito absurdo, assim, absurdo, e é isso, pode jogar 1 milhão de litros de água que não apaga o fogo. É uma arma absolutamente vetada para uso em guerra pela Convenção de Genebra. Israel usa impunemente. Ô, Mauro, eu coloquei no grupo, vê se você consegue subir para a gente a imagem desse míssil que eles estão usando, que é o míssil novo. E assim, Rose, a hipocrisia é muito grande, né? Porque eu estava vendo aqui agora o Blinken na televisão, falando que too many Palestinians, muitos palestinos já foram atingidos. Defendendo eles estão falando que vai ter umas pausas humanitárias, né? De 4 a 6 horas para resgate, eu acho que dos prisioneiros que estão em Gaza. Mas essa arma, por exemplo, que a gente vai mostrar aí agora, é americana. Os americanos não param de mandar dinheiro, não param de mandar arma, não param de mandar navio de guerra, submarino com míssil. E essa, em particular, ela é de uma crueldade. Assim, é difícil a gente medir qual é a maior crueldade, né? Uhum. E as cenas que estão proliferando agora aí nas últimas horas são terríveis. Vamos ver se o Mauro consegue colocar para a gente. Consigo, seu produtor aqui, peraí. Hoje ele é meu produtor. Produtor e cameraman, peraí. Não estou conseguindo subir pelo... Coloquei aqui, deixa me ver. Gente, é uma operação, a gente aqui. A gente fazemos de tudo aqui. Pronto, e aí o nosso querido Igor Fusa também já chegou, daqui a pouco a gente vai te chamar para cá. Vamos deixar só a Rose fazer esse último comentário. Essa é a imagem, né? Míssil americano. Essa imagem, como ele funciona. Antes do impacto, libera as lâminas afiadas, que são como facas voadoras, que matam qualquer pessoa perto do ponto em que é direcionado. Está agora sendo usado massivamente, parece que por eles, nas últimas horas. Eu não tinha visto. E é americano. É aquilo que a gente participou de um programa, né, Ana? Acho que terça-feira. E a gente fomos perguntados sobre a questão da política externa dos Estados Unidos, né? Essa política externa dos democratas não difere nada
dos republicanos. Aliás, difere em um ponto, são extremamente cínicos e de duplo padrão, né? Em relação, eu estava vendo essa notícia de que o Zelensky não vai, né, aboliu as eleições do ano que vem, e aí o posicionamento dos Estados Unidos é de que era constitucional e de que a Ucrânia continua com uma democracia forte. É assim que eles se posicionam, de uma forma completamente dúbia e cínica, né? O Donald Trump não está muito atrás do Joe Biden, não. Eles são a face da mesma moeda, impressionante. Agora, eu chamo atenção para isso, só para finalizar, eu chamo atenção para isso porque há ilusões no Brasil com os democratas. Então, é preciso que a gente, né, fale isso de forma clara, inclusive com o Bernie Sanders, né, que está se posicionando assim, contra o cessar-fogo. Não sei nem se ele mudou de posição, porque ele deve ter sofrido uma pressão absurda, porque dentro dos Estados Unidos também estão tendo muitos protestos. Mas é para a gente não ter ilusões, né? Os Estados Unidos é um país imperialista, são imperialistas, então preciso ter isso claro, que não há grandes distinções ali da política externa entre os republicanos e os democratas, né? Então, não sem ilusões com essa galera, porque eles não estão para brincadeira, né? É uma coisa assustadora. Eu vou falar para vocês que eu estou assustada. Eu estou assustada com os vídeos, com os discursos, com os posicionamentos, com tudo diante dessa barbárie que a gente está assistindo, mais de 4 mil crianças mortas em 35 dias. Eu acho que eu nunca tinha visto isso. Obrigada, Rose. Eu que agradeço, Ana, mais uma vez, pelo convite, Mauro, Rebeca, ao público da Fórum, sempre muito bom estar aqui. Estou aí às ordens, gente. Foi ótimo. Bom dia, valeu. Bom fim de semana para ti. Para vocês também, gente. Tchau, tchau.